Procalção, beleza? Então vamos começar. No término da aula tem uma atividade lá, depois eu dou maiores informações. Atividade simples. A derivada que está lá é simples, que vai exigir no problema é simples. É derivada ainda da regra básica de aula passada, regra de potência, essas coisas assim. Aquelas regras mais básicas, tá? E aí depois da aula eu passo maiores informações a respeito, ok? Então, como eu havia dito para vocês, né, o segundo bimestre ele se trata todo de derivadas, né? E como nós vimos em aulas anteriores, a derivada é nada mais, nada menos que resolver um limite, né? E limite foi conteúdo do primeiro bimestre, ok? E aí nós vimos na aula passada que a partir daquele limite chega a uma série de regras, né? E essas regras tendem a facilitar a nossa vida, no sentido de que, quando a gente vai resolver determinadas derivadas, a gente não necessariamente precisa recorrer ao limite lá, a definição, né, de derivada. A gente pode simplesmente aplicar a regra, porque a regra ela foi uma dedução a partir da definição, né? Isso foi devidamente comprovada, né, estudada e adotada. Então a gente usa as regras e ajuda bastante no processo de derivação aí, tá? E a aula de hoje a gente vai continuar. Só que a aula de hoje a gente só vai ter duas regras. Na aula passada, não sei se vocês lembram, mas nós tivemos 7 regras na aula passada, chamado de regras básicas, né? Hoje nós temos mais duas, então duas com as 7 da aula passada, nós vamos para 9 regras, ok? Lembrando que para cada tipo de função, pessoal, a gente tem uma regra, beleza? Se a função for, por exemplo, função seno, a gente tem uma regra. Função tangente, uma regra. Função exponencial, que a gente viu na aula passada, que foi exponencial natural, uma regra. Função logarítmica natural, uma outra regra, ok? Então, para cada função a gente tem uma regra. Então, vamos ver o que nós temos para hoje aqui. Ó, tá aqui as duas regras que nós vamos estudar, chamada regra do produto e regra do quociente. Produto tem a ver com multiplicação, quociente com divisão. Daqui a pouco eu vou explicitar melhor, né, do que se trata essa regra do produto e regra do quociente, depois que a gente fizer aqui uma revisão das regras que nós vimos na aula passada, ok? Então, daqui a pouco a gente vai ver destaques da última aula, a gente vai recorrer às regras para relembrar, e aí a gente vai adentrar ao mundo dessas duas regras aqui, ok? São regras bem mais trabalhosas do que as regras que nós vimos até o momento, tá? Então, são umas regras que requerem um pouco mais de atenção, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama aí. É só chamar aí que a gente esclarece, beleza? Objetivos da aula de hoje. Determinar derivadas de funções utilizando as regras, as duas regras, né? Que é a regra do produto e do quociente. A gente vai ver quais são as situações em que a gente vai aplicar essas regras, ok? A gente aplica uma determinada regra de acordo com a função que nos é dada, tá? Então, assim, eu tenho uma função, quero aplicar, eu vou aplicar uma regra qualquer, não tem como. Eu tenho primeiro olhar para a função e identificar de que forma ela é para poder identificar a regra que eu vou utilizar, beleza? E a gente vai trabalhar também com simplificação de derivadas. Depois isso aqui vai ficar mais claro por que a gente vai fazer isso, tá? Beleza? Então, de forma objetiva, é isso aqui que nós vamos ver hoje. Regra do produto e regra do quociente. Como elas são regras bem mais elaboradas, só são duas na aula de hoje, tá? Diferente da aula anterior, que foram 7 regras, tá bom? Então, ó, destaques da última aula. Então, nós vimos lá, eu chamei, ou vou chamar, aquelas regras que nós vimos de regras básicas de derivação, ok? Nós temos 2 tipos de regra aqui. Eu havia dito para vocês na aula passada e vou reforçar aqui. Ou seja, nós temos regras que nos dão o resultado da derivada. Por exemplo, a regra 1 aqui, ó. Essa regra 1, ela diz que se a função for constante, for dada por um número, por exemplo, a derivada é sempre 0. Então, esse aqui é um tipo de regra que ele está me dando o resultado da derivada, ok? Ele me dá o resultado da derivada.
A regra 2, que nós chamamos, essa aqui, a 1 nós chamamos regra da constante. A função é constante. A segunda nós chamamos regra da potência. Por quê? Porque a função é uma função potência. Toda função do tipo x elevado a n, onde n é um número, essa função, nesse formato, é chamada de função potência. Então, a regra é chamada de regra da potência. Ok? E essa regra também nos dá um resultado. Qual é o resultado? A gente pega o expoente e multiplica, né, pela base, que é o x, onde nós vamos subtrair 1 no expoente. Então, é como se a gente descesse o expoente, ó, a gente desce o n, repete o x e subtrai 1 no expoente. Ok? Tá? Então, isso aqui também nos dá um resultado. Ou seja, se a função for x ao quadrado, a regra diz que a derivada vai ficar 2x. Ou seja, está me dando um resultado, beleza? A regra, que eu vou chamar aqui de 6, também me dá um resultado. Aqui, ó, que a gente chamou de regra da exponencial natural, que é esse e, que é um número 2,71 aproximadamente, elevado a x. Então, não confunda essa regra com essa aqui. Essa aqui, pessoal, o x, que é a variável, ele está na base. O x, que é a variável na função exponencial, está no expoente, ok? E a base aqui é um número. Aqui o número está no expoente. É o contrário, tá vendo? Aqui a base é a variável, aqui o expoente é a variável. Por isso que ela muda o nome da função. Função exponencial. Natural nesse caso, porque a base é um número específico, conhecido, o número de Euler, 2,71 aproximadamente. É um númerozinho que tem na sua calculadora. Beleza? Essa regra é do mesmo tipo da 1 e da 2. Por quê? Porque está me dando um resultado. Ele diz o seguinte: se a função for e elevada a x, a resposta é e elevada a x, ou seja, ela mesma. A derivada dessa função é ela mesma, é só repetir a função. Ok? A 7 também é do mesmo tipo da 1, da 2 e da 6, que a gente chamou essa regra aqui de logarítmico natural. Regra da função logarítmica natural, que é o ln de x. Esse ln é logarítmico neperiano ou logarítmico natural, tá? Eu expliquei lá que esse ln é o log, que também tem na calculadora, ambos, né? Ln e log, de x, quando a base aqui, ó, é o e, é o número de Euler aqui. Essas funções são funções inversas. Elas se comunicam, né? Elas têm uma relação direta, porque elas são inversas, uma inversa da outra, tá? Quando é log de x na base e, esse e sendo o número de Euler, a gente chama simplesmente de ln de x. E aí a gente viu que essa derivada dessa função é 1 sobre o x. O x é essa variável aqui, tá? É só colocar 1 em cima e o x embaixo. Esse é o primeiro tipo de regra. São regras que me dão resultados. E qual é o segundo tipo? São regras que não me dão resultado. Por exemplo, a regra 3. Ela não me dá um resultado, ela diz como que eu devo proceder. Então, ele diz o seguinte: se você tiver uma função multiplicada por uma constante, o que a regra diz? Repete a constante e deriva a função. Ou seja, ele não está me dando resultado, porque eu não sei quem é a função para me derivar. Está aqui, ó, f'. Dependendo do tipo de função, eu vou usar a regra adequada. Tá? Se for a função potência, eu uso a função potência. Eu uso a regra da potência. Se for a função logarítmica, eu uso essa sétima regra. Se for a exponencial, eu uso a 6 e assim em diante. Então, a terceira regra, ela diz só como que você deve proceder. Ele não está te dando um resultado exato, porque eu não sei quem é f, eu não falei quem é f. Ó. Se eu não falei quem é f, eu só estou falando que essa regra diz que eu devo pegar o c e multiplicar pela derivada de f, ok? Então, é como se fosse uma fórmula que a gente chama de uma regra algébrica. Ele te diz como que você deve proceder. Boa noite, Giane. Regra 4 e 5 é a mesma coisa. Também não está te dando resultado. Ele diz o que você deve fazer. Então, ó, se você tiver uma soma de funções, você deriva cada função independentemente, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Está aqui, ó. Tá vendo? Que resultado é isso aqui? Não tem, eu não sei quem é f. F aqui é uma função genérica. Então, dependendo do f, você vai usar a regra que lhe for, né, adequada. Beleza?
Então, a regra 3, 4 e 5 são o que a gente chama de regra algébrica. Ela nos instrui no sentido de o que nós devemos fazer quando depararmos com essas situações. Tá? Regra 4 e 5 é bem semelhante. Regra da soma e regra da diferença. Regra da soma é a soma das derivadas. Regra da diferença é a diferença das derivadas. Está aqui, ó. É só derivar a primeira menos a derivada da segunda. Ok? Então, isso aqui é mais ou menos um resumo do que nós vimos na aula passada. O que nós vamos ver hoje são regras do tipo da 4 e da 5. São regras que nos instruem o que nós devemos fazer, tá? O que você deve fazer quando você tem um produto, ao invés de ser soma e subtração aqui, você tem um produto, tá? E o que você deve fazer, né? Quando for um produto, o que você deve fazer quando for um quociente. É o que nós vamos adentrar na aula de hoje, beleza? Então, vamos avançar aqui, ó. Então, tá aqui. Derivadas, né? Que é o tema central, regra do produto e regra do quociente. Beleza. Se for, tá vendo aqui, ó, nós já vimos 7 regras básicas e agora nós vamos focar na regra do produto. Como a regra chama regra do produto, para adiantar para vocês, eu estou falando do produto de duas funções. Lembra da regra da soma? Eu tinha f mais g. Lembra a regra da diferença? F menos g. Regra do produto? F vezes g. Então, essa regra do produto aqui, ó, eu estou interessado em querer derivar f vezes g. Vou botar até uma linha aqui, ó. Eu quero a derivada de um produto de duas funções. Que funções são essas? Não importa, funções quaisquer. A regra vale para quaisquer que sejam as funções. Beleza? É uma regra algébrica. O que é muito comum? Olha o que é comum. Imagina o seguinte. Quando a gente tem soma, ó. F mais G. Quanto que dá F mais G? Isso aqui é polinômios, né? F mais G, vocês concordam que vai ficar o F é x ao quadrado mais, não é isso? X ao cubo, concorda? Isso é a soma. Beleza? Isso aqui é a função. Estou somando. O que a regra da soma diz? Se eu quiser derivar isso aqui, ó. Diz o seguinte. Para mim derivar, vou colocar um parênteses aqui. Para mim derivar x ao quadrado mais x ao cubo, vou colocar uma linha aqui, tá, pessoal? Sempre que a gente coloca linha, por exemplo, nesse caso aqui um parênteses, eu estou falando da derivada desse parênteses, ok? Lembra do f'? O f' é a derivada de f. O g' é a derivada de g, ok? Então, sempre que eu coloco uma linha, estou referindo à derivada. Na regra da soma, que nós vimos anteriormente, o que a regra diz? Você deriva a primeira, não é isso? Derivada de x ao quadrado, regra da potência, ó. Regra 2 ali, daquelas regras que eu listei. 2x mais derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Não é isso? Beleza, essa é a derivada da soma. Agora, se eu tiver um produto, pessoal, produto, ó, ao invés da soma, eu tenho produto. Lembrando, a gente vai falar do produto primeiro, só lá na frente a gente vai falar do quociente, tá? Então, imagina que eu tenho F vezes a G. Quem é o F? X ao quadrado, não é isso? Vezes, quem é a G? Opa, x ao cubo. Ok? Há quem acredita que a derivada disso... Eu não vou multiplicar isso aqui não, tá? Vou deixar assim para mim entender que eu estou multiplicando a F pela G. Há quem acredita, pessoal, ó, que a derivada... Opa, que é o cubo, né? A derivada do produto de duas funções seja... Vou até colocar de azul. A derivada da primeira, 2x vezes 3x ao quadrado. Vocês acham que isso tem fundamento ou não? O que vocês acham? Palpite. Talvez você já até avançou nisso, já estudou. Mas o que você acha? Você acha que isso aqui está certo? Pode chutar mesmo, é um chute. Sim ou não? Ó, a regra da soma, a gente derivou a primeira, mais
a derivada da segunda. O que eu escrevi de azul foi a derivada do produto. Eu derivei a primeira vezes a derivada da segunda. E aí eu estou perguntando para vocês, vocês acham que isso é correto ou não? E, epa, não sei se alguém falou aí, minha caixinha tinha desligado aqui. Matheus, né? Matheus falou. Parei, Matheus, deixa a caixinha ligar aqui de novo. A caixinha, ela hiberna aqui quando fica muito tempo inativa, entendeu? Ela, questão aqui de economia de bateria, ela acaba hibernando. Alguém havia falado? Tá, eu não ouvi ninguém, mas enfim. Há quem acredita que isso aqui esteja correto, beleza? Por quê? Baseado na regra da soma e da diferença, né? Porque a regra da soma e da diferença diz, deriva a primeira da soma, né? E soma com a derivada da segunda. A regra da diferença diz, deriva a primeira e multiplica pela derivada, da diferença. Deriva a primeira e subtrai a derivada da segunda. Quando a pessoa vai para do produto, ele pensa da mesma maneira, tá? Então ele pensa, a derivada da primeira vezes a derivada da segunda. Mas isso aqui, pessoal, está errado, tá? Isso aqui não é correto. Por isso que a regra é um pouco mais complexa, que eu falei, lembra? Então isso aqui está errado. Beleza? Por que está errado? Primeiro, olha só, é fácil constatar que está errado. Quanto que é x ao quadrado vezes x ao cubo? X ao quadrado vezes x ao cubo é x à quinta. É multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Beleza? Quanto que é a derivada de x à quinta, pessoal? Regra da potência, né? Quanto que é a derivada de x à quinta? 5 x à quarta. Rapaz, Matheus, tu tentou falar aí, Matheus? Porque eu acho que não tá saindo a voz aqui não, cara. Alguém pode falar aí no microfone para ver se habilita aqui? Alô, alô? Oi, foi. Agora foi. Show. Obrigado, Marcela. Obrigado, Pedro. Foi. Porque às vezes eu trabalho com 2 monitores, então eu estou olhando para a tela principal aqui do slide e aí eu não volto outro, eu passo o olho na outra, né? Que é onde aparece a imagem de vocês e aí fica em evidência quando alguém está falando. E aí quando eu olho já fecharam o áudio e aí eu não sei se a pessoa falou ou não. Mas por que está errado o que eu escrevi de azul? Porque se a gente multiplicar as duas funções, essas duas funções permitem a gente juntar os termos, isso aqui fica x à quinta. E x à quinta, pela regra da potência, a gente sabe que é 5x à quarta. Beleza? Por outro lado, isso aqui, se nós juntarmos isso que está em azul, olha só, 2 vezes 3, 6. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, não é isso? E aí, qual é a conclusão que a gente tira? A conclusão que a gente tira é que 5x à quarta, que é a derivada correta, vou até colocar desse lado aqui, correto, tá? É o correto da derivada do produto que nós estamos focando aqui, é diferente do 5x, do 6x ao cubo, que é o errado, tá? E aí a gente vai explorar o porquê que isso está errado. Então, eu sei que o correto é isso aqui, tá? 5x à quarta, eu sei que é o correto. Por quê? Porque x ao quadrado vezes x ao cubo, que é o produto das duas funções, é a mesma coisa que x à quinta. E x à quinta é uma regra básica, regra da potência. Desce o expoente, subtrai 1 no expoente. Então, fica 5x à quarta. Quando você multiplica a primeira, quando você deriva a primeira e multiplica pela derivada da segunda, você acha 6x ao cubo. E 6x ao cubo é diferente de 5x à quarta. Então, o que isso significa? Que o processo que nós utilizamos aqui para encontrar esse cálculo em azul está errado. Ou seja, a regra do produto não é simplesmente derivar a primeira e derivar a segunda, ok? Então, não confunda
a regra do produto com... E nem a do quociente. A do quociente também não é derivar de cima, depois derivar de baixo. Não é, ok? Então, esse exemplozinho aqui que eu trouxe foi só para mostrar que calcular a derivada de um produto não é só calcular a derivada da primeira e multiplicar pela derivada da segunda. Ou seja, não é assim que se faz. Oi? Eu acho que está congelado também para mim. Tá congelado? Aqui, ó. Vou escrever aqui em cima, ó. Tá? Tá congelado para mais alguém? Foi. Agora foi. Foi, né? É porque eu não estava escrevendo agora não, só estava falando. Beleza? Então, vamos ver como é que se faz então para derivar, tá? Vamos avançar aqui na próxima tela, que já tem a regra. Ó. Olha como é mais complexa. A regra correta para derivar o produto f vezes g é a seguinte, presta atenção. Se f e g são ambas deriváveis, ou seja, suponha que a f eu consigo derivar e a g também. Deriváveis é isso, tá? Eu tenho a derivada de f e tenho a derivada de g. Então, o produto P, que eu chamei de P de produto, f vezes g, também é derivável. E tá aqui a regra, ó. dx é a derivada, né? A derivada de f vezes g. Olha o que tem depois do sinal de igual, pessoal. Que função é essa aqui? F vezes... O que é isso aqui? Derivada de g. Mais a g vezes a derivada de f. Então, se liga. Calcular a derivada de um produto, você vai pegar a primeira função, que é o f, a f, ó. Vou até colocar aqui, ó, para explicar isso para vocês, ó. Primeira função, tá aqui, ó. Primeira, o f. Segunda, o g. Tá aqui a primeira, derivada da segunda. Vou botar um dzinho aqui, ó. Derivada da segunda. Aqui é a segunda e aqui é quem? Derivada da primeira. Ou seja, você pega a primeira, multiplica pela derivada da segunda, mais pega a segunda e multiplica pela derivada da primeira. Para facilitar isso, porque essa notação aqui é muito confusa, é uma poluição visual quando você olha para isso aqui, ó, em termos de entendimento, eu trouxe essa outra regra aqui, ó, essa outra notação. Fica mais fácil. Lembrando que a linha é a derivada, olha aqui, ó, f vezes g, linha. Isso aqui é a derivada de um produto. Você pega o f, que é a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Mais, eu pego a segunda, que é o g, multiplico pela derivada da primeira. Ok? Isso que eu falei está escrito aqui, ó, tá? Em palavras, em outras palavras, é exatamente isso. Derivada da primeira vezes a segunda, ou... né? Primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Vai ficar mais claro quando a gente for para o exemplo, tá? Quando a gente for fazer um exemplo. Mas a gente podia pegar aquele exemplo inicial, né? Quem era o exemplo inicial? X ao quadrado vezes x ao cubo, não é isso? Só para a gente ver se vai funcionar. Ó, era a derivada disso, né? O que essa regra está mandando fazer? Repete o f. Quem é o f? X ao quadrado. E multiplica pela derivada da g. Eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Antes de executar, vou fazer assim, ó. Olha aqui na fórmula. F, o f é a primeira, x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Vou botar assim, ó, entre parênteses, mais... Agora, o g, quem é o g? X ao cubo, que é a segunda, né? Vezes a derivada da primeira, que é a f, que é a derivada de x ao quadrado. Botei uma linha aqui. Beleza? Agora eu vou derivar, ó. Agora eu vou colocar aqui embaixo. X ao quadrado vezes... Quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Mais x ao cubo, ó. X ao cubo vezes... Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x, Quanto
quanto que é? Oi, Guilherme. Oi. Pode falar, Guilherme. Eu precisava dar um recado aí para a turma. Agora. Primeiramente, boa noite aí a todos. Então vamos voltar aqui, pessoal. Só para finalizar aqui, para a gente ver que a fórmula funciona, olha só. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado dá 3x à quarta, né? Então, mais x ao cubo vezes 2x à quarta. Beleza? Se você somar 3x à quarta com mais 2x à quarta, 5x à quarta, que é o que nós concluímos que era a resposta correta, uma vez que x ao quadrado vezes x ao cubo é x à quinta, e a derivada de x à quinta é 5x à quarta. Beleza? Então, a gente vê que funciona. A fórmula é essa aqui, ó. De onde surgiu essa fórmula? Da definição. Tá? Os caras aplicaram a definição para duas funções f e g genérica e chegaram à conclusão no final que dava exatamente isso aí. F vezes g' mais g vezes f'. Para você ter êxito na aplicação dessa regra, tem que olhar para a regra e ir aplicando e entender o processo. Uma coisa importante, você nunca vai multiplicar f pela g, só aqui no início, né? Porque é o produto de f por g, mas depois do sinal de igual, que é na fórmula, né? Você nunca vai multiplicar f pela g. Você sempre multiplica uma pela derivada da outra. É só olhar aqui, ó. É o f vezes o g' e o g vezes o f'. Então, é sempre uma função vezes a derivada da outra. Beleza? E a soma disso. Tá bom? Então, funciona. Vamos ver um exemplo aqui, agora para aplicar a regra de fato. Vamos avançar aqui mais uma página. Olha só. Regra do produto. Eu deixei a regra aqui em cima para a gente poder ir acompanhando, tá? Ó. Ok? Para a gente poder ir acompanhando. O exemplo ele foi dado em duas partes. Ele diz o seguinte. Calcule a derivada da função P expandindo o polinômio P e usando a regra do polinômio. A regra do polinômio é a regra da soma. Porque um polinômio é dado pela soma de vários monômios. Então, nós temos a regra da soma. Então, na letra A, ficaria assim, ó. A letra A. A gente vai expandir. Expandir é multiplicar os dois parênteses, tá? Então, ó, x vezes 3x dá 3x ao quadrado, né? Menos x vezes 2, 2x. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Né? Tá aqui, menos 3x. Menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2. A gente pode dar uma arrumada nessa função, ó. 3x ao quadrado. Menos 2x com menos 3x dá menos 5x mais 2. Isso aqui eu sei derivar, pessoal. Né? Por regra básica, aquelas 7 regras iniciais, mais especificamente a regra da soma e da diferença. E quando você for derivar a primeira regra da multiplicação por uma constante, quando for derivar o x ao quadrado, a regra da potência. Então, entenda o seguinte, que as regras, você não usa uma única regra, você usa várias. Por exemplo, a primeira, eu vou usar a regra da soma. O que a regra da soma diz? Deriva a primeira. Aqui, ó. Quando eu vou derivar a primeira, é regra da multiplicação por uma constante. Eu estou falando de outra regra, que diz o quê? Repete o 3 e deriva a função. Ou, como eu expliquei para vocês, você já pode descer o 2 multiplicando, né? 2 vezes 3, 6x. Menos, porque a regra da diferença manda colocar o sinal, e manda derivar a próxima. E como é que eu derivo a próxima? Regra da multiplicação por uma constante. Derivada de 5x, 5. Beleza? Mais, por que mais? Que a regra da soma manda eu repetir o sinal de mais. E manda eu derivar a terceira. Só que a derivada da terceira é uma constante. Regra da constante, derivada da constante, zero. Para por aí. Né? Mais zero. Então, não preciso colocar, na verdade, esse mais aqui. Né? Ó. Fica isso aqui, ó, a derivada. Então, a derivada desse produto aqui, pessoal, é exatamente 6x menos 5. Beleza?
De repente, de uma forma mais ousada, você deve estar se perguntando, pô, se eu posso multiplicar os dois parênteses, para que eu vou usar a regra do produto, né? Se eu posso fazer como eu fiz a letra A. A questão não é nem se você pode ou não, porque se eu te desse uma função assim, ó, x menos 1 elevado a 10 vezes 3x vezes 3x menos 2 elevado a 5. Você não tem como multiplicar um parênteses pelo outro, beleza? Porque o expoente é muito grande. Primeiro eu tenho que resolver a potência para depois multiplicar. E para expandir essa potência, essa décima potência ou a quinta potência, isso aqui é inviável. Se é inviável, eu não vou multiplicar. Se eu não vou multiplicar, eu tenho que usar a regra do produto. Por isso que é importante a gente saber a regra do produto. Ok? É evidente que o exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo simples. Ainda. A gente ainda está em exemplo simples para a gente poder entender como é que funciona a regra. Beleza? Então vamos agora, na B, usar a regra do produto, que é essa regra que está aqui em cima. Beleza? Então, como é que vai ficar o P'? P' de x. Vai ficar assim, ó. O F, e aí você chama a primeira aqui de F. Deixa eu apagar esse risco aqui, ó. Você chama o primeiro parênteses de F. Você pode pensar assim, tá? Chama o primeiro parênteses de F e o segundo de G. Aqui, ó. Esse é o teu F, esse é a tua função G, para facilitar a aplicação da fórmula. Então, a fórmula diz o quê? F, tá aqui o F. Quem é o F? X menos 1. Vezes a derivada de G. G'. Ó. Você já pode derivar esse parênteses direto e colocar o resultado. Quanto que dá a derivada disso aqui, ó, de G? 3, né? Derivada de 3x é 3, derivada de 2 é 0. Então dá 3. Mais, esse mais é esse sinal do meio. O G, quem é o G? Esse segundo parênteses, vou repetir o G. 3x menos 2. Vezes o F'. F' é a derivada do F, a derivada do primeiro parênteses. Quanto que é a derivada do primeiro parênteses? A derivada de x é 1 e a derivada de menos 1 é 0. Então é 1. Está aí a derivada, aplicamos a regra. Então isso que está aqui agora é igual a isso aqui. Supõe que tu não acredita. Tu fala assim, eu não acredito que é igual, porque está diferente. Então vamos ver, ó, 3 vezes x, 3 vezes 1. Né? Vai ficar como isso aqui? 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 1 vezes 3x, 3x. 1 vezes menos 2, menos 2. É igual 3x mais 3x, 6x. Menos 3 com menos 2, menos 5. Ou seja, nós chegamos no mesmo resultado. E é óbvio que vai dar o mesmo resultado, porque eu estou derivando a mesma função. Então, nós vimos que, usando a regra do produto, explícita aqui em cima, ó, ou expandindo o polinômio, que é mais fácil, né? Expandir do que aplicar a regra do produto, deu 6x menos 5. Pessoal, qual é a ideia da aula de hoje? Entender a regra. Quando é que vocês vão usar essa regra? Quando vocês tiverem produto de duas funções. Agora, é evidente que se vocês estiverem num exercício do nível desse que eu passei aqui agora, vocês podem optar em ir pelo caminho mais curto, que é multiplicando os dois parênteses, quando possível, né? Nesse caso aqui é possível, então é desnecessário fazer a regra do produto. Eu só fiz aqui no exemplo para mostrar que dá a mesma coisa, ok? Agora, é evidente que essas funções elas vão ficar cada vez mais complexas à medida que nós formos avançando aqui nas regras, ok? Vamos para o próximo exemplo. Tem outro exemplo aqui. Mas é só seguir a regra aqui, não tem muito mistério. Próximo exemplo, ó. Bem parecido, né? Os parênteses. Está elevado a 1, eu posso multiplicar os dois parênteses, eu posso expandir. Então, você escolhe de que maneira você vai fazer. Eu vou fazer pela regra do produto para a gente poder dar um ênfase aqui no tema, né? Que a gente está tratando de regra do produto. Então, a letra A ele pede o seguinte, determine Y'. Y' é a derivada dessa
função aqui, que é um produto de duas funções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa de f e essa de g. E vou aplicar aquela fórmula ali. Ó. Tá aqui, ó, a derivada de um produto é o f. Quem é o f? Vou repetir o f. 2x mais 1 vezes a derivada do g. Você escolhe se você já coloca a derivada aqui, já derivando direto. Ó, isso aqui dá para a gente derivar de cabeça. Então, eu posso colocar a derivada. Ó, derivada da g. Opa, deixa eu arrumar esse parênteses aqui. Ó, 2x ao quadrado, a derivada vai ficar 2 vezes 2, 4x, né? Menos 4, opa, deixa eu melhorar isso aqui. 4x menos a derivada do x é 1, a derivada de 1 é 0. Então, fechou aqui. Mais, olha a fórmula, estou seguindo a fórmula. Mais, o que a fórmula diz agora? Coloca o g. Quem é o g? Esse parênteses todo aqui, ó. Beleza? Então, vai ficar 2, vou repetir, o g, 2x ao quadrado menos x menos 1 vezes o f'. Quem é o f'? Derivada de f. Quanto que dá a derivada de f aqui? Derivada de 2x, 2. Derivada de 1, 0. Tá aí a derivada. Agora, uma coisa importante. Eu preciso multiplicar agora aqui, eu já calculei a derivada. Eu preciso multiplicar esse parênteses com esse 2 por esse parente e arrumar. Se você fizer isso, você está simplificando. Lembra lá nos objetivos da aula de hoje? Uma das coisas era simplificar derivadas. Simplificar é você arrumar, é escrever a resposta da forma mais simples possível, tá? Então, você pode fazer isso, embora o problema não tenha pedido. Mas algumas vezes você vai ter assim, ó, determine y' usando a regra do produto e simplifique o resultado, ou e simplifique, tá? Se pedir para simplificar, você tem que multiplicar aqui, ó, parênteses, ó, escrever da forma mais simples. Não pediu. Se não pediu, eu não vou fazer. Vocês vão entender por quê. O que está pedindo na letra B? Equação da reta tangente, a curva no ponto x igual a 1. Não sei se vocês lembram, mas nós temos assim, ó, a equação, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. A gente vê isso aqui desde bases matemática. E nós vimos em análise matemática que o m é nada mais, nada menos, né, que pegar esse ponto e aplicar na derivada. É como se fosse o y, como se fosse o y' de 1. Ou seja, onde tiver x na derivada, eu vou substituir por 1. Nós vimos isso, a inclinação da reta tangente, você pega o ponto dado e substitui na derivada. É exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Por isso que eu não arrumei a derivada. É mais fácil aplicar do jeito que está aqui. Por quê? Porque às vezes acontece do aluno tentar arrumar e ele errar alguma coisa. Aí quando ele substitui 1, vai dar um valor diferente, porque ele errou a simplificação. Então eu aconselho você chegar aqui, ó, onde tiver x, substitui 1. Então vai ficar, ó, isso aqui dá para fazer até de cabeça, ó. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Ó, 3. O primeiro parênteses. Vezes 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Vou até colocar uma seta aqui, ó. Estou substituindo 1, tá? Isso aqui deu isso deu isso. Agora eu tenho o sinal de mais, ó. Ah, mas eu não consigo fazer de cabeça. Então substitui, né? Escreve 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1, menos 1. Tá? Mas, ó, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Vezes o último 2. Então, eu tenho aqui esse parênteses aqui. Quando o x for 1, dá 0. E esse 2 é esse 2 aqui. Ok? Estou fazendo isso para achar o m. Então, m é igual 3 vezes 3, 9. 0 vezes 2, 0. Não precisa colocar. Está aqui o m, ó. Eu preciso do m. Aqui, eu preciso do m para substituir aqui. 9. X menos. Esse x dado aqui, eu já falei para vocês, ele é o x0. Então, vou colocar aqui, ó, x menos 1. Só que está faltando o y0. Quem é o y0? O y0 ele sai daqui, pessoal. Ó. O y0, você substitui 1 na função.
eu estou querendo o y quando o x for 1. Quando você quer o y de um determinado x, você tem que substituir o valor na função. Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Vezes... Essa conta aqui vai dar zero, a gente já fez aqui embaixo, ó, mas eu vou fazer de novo. Ó. O x é 1, tá? Vou colocar aqui, ó, x1, x igual a 1. Nesse segundo parênteses aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 3 vezes 0, 0. Então, quem é o y0? O y0 é igual a 0. Ou seja, quando x for 1, se você pegar esse 1 e substituir na função, o y associado a ele é 0. Beleza, então eu vou substituir aqui y menos 0. Lembrando que quando você vai calcular a equação da reta tangente, você precisa calcular o m e o y0, porque o x0 ele é dado. Beleza? Então aqui ficou, ó, y menos 0 dá y, 9 vezes x dá 9x, menos 9 vezes 1, 9. Está aqui a equação da reta pedida, ok? Nós já fizemos exemplos disso nas aulas anteriores, com regras básicas. Tá? Isso aqui não tem nada de novo. A única novidade aqui foi a letra A derivada pela regra do produto. O resto nós já fizemos. Beleza? Na primeira aula nós fizemos isso. Na segunda aula nós fizemos isso. E hoje, na terceira aula de derivada, estamos fazendo isso. Beleza? O m vem da derivada. Então, lembrando que o foco está aqui, ó. Entender a regra do... Opa! Mexi aqui com o zoom. Entender a regra do produto, ok? Está aqui. Regra do produto. De novo, coloquei a regra aqui, ó. Opa! Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Opa! Vamos lá. Então tá aqui, ó. Se f é igual a x vezes a exponencial de x, encontre f'. Primeira coisa, pessoal, vocês têm que olhar para essa função e tem que identificar a regra do produto, tá? Isso não vai ser dito para vocês. Vocês que têm que enxergar isso. Toda vez que vocês forem calcular a derivada, olhando para a função que vocês vão identificar qual regra deve ser utilizada. Por que eu sei que é um produto? Porque eu havia dito para vocês que essa exponencial aqui, ó, é uma função. Eu havia dito isso. E o x aqui é outra. Eu tenho duas funções, beleza? Então eu tenho x vezes a exponencial de x. Então, o que acontece? Para a gente aplicar a regra aqui, ó, é simples, f' de x. É o x, que é o f, vai ser a primeira, x, vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda? É a derivada da exponencial. Nós vimos que a derivada da exponencial é ela mesma. Então, vou repetir. Mais, agora eu vou repetir a g, que é a exponencial, e multiplicar pela derivada do f. O f é a primeira aqui, ó, tá? Derivada de x, 1. Beleza. Só para ilustrar, tá aqui, ó. F, g', g, f'. Beleza? Só para ilustrar o que é cada uma. Quando eu derivei a exponencial, eu estou usando aquela regra básica que eu falei lá na aula passada. A derivada da exponencial, ela mesma. Repetir, por isso que eu repeti ela, tá? E o que eu posso fazer aqui? Se você olhar, eu tenho dois termos comuns aqui, ó. Tá vendo? Ó. E vocês estudaram algo que é fator comum em evidência. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. O que é comum, aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho outro. Eu vou colocar a exponencial de x em evidência. Se eu colocar ali a evidência, dentro do parênteses vai ficar nesse primeiro termo x, mais no segundo termo 1. Isso aqui é uma espécie de simplificação, ou fatoração, né? A gente escreveu como produto, né? Uma espécie de simplificação.
Por isso que eu falei, a gente vai simplificar as derivadas, ok? Escrever de forma mais simples. Como aqui tinha termos comuns, a gente colocou ele em evidência, beleza? Então, esse era um exemplo. O segundo exemplo. Identifique as duas funções. Quem são as duas funções? Raiz de t e o parênteses. Então, ó, o raiz de t é o f. Opa, deixa eu dar uma melhorada aqui. Raiz de t é o f e o parênteses é a g. Está aqui, ó, o produto de duas funções. Vou aplicar aqui regra do produto. Mas eu dei alguma regra que deriva raiz? Não, né? Então a gente tem que sumir com essa raiz. Eu não dei nenhuma regra que aparecia raiz nela. Então o que a gente faz? Só que nós aprendemos que toda raiz pode ser transformada em uma potência. Então a gente pode usar a regra da potência. Então antes de derivar, de aplicar a regra, eu vou arrumar essa função aqui, ó, tá? F de t. De que forma? Raiz de t é a mesma coisa que t elevado a meio vezes, agora sim, o parênteses que é a mais b vezes t. Não sei se vocês identificaram, mas a função é o quê? F de t. Então, quem é a variável? T. O t é a variável. O a e o b são números constantes. A e b são constantes, pertencem aos reais. São números. Números quaisquer, só que foram usadas letras. Beleza? Para representar esses números. Qualquer número aí. Beleza? Não são números específicos. São números genéricos, mas são números. O que importa é que a função é f de t. Então, a variável é t. É como se fosse f de x. A variável é ser x. O que não for x é número. Funciona como número. No caso aqui, a função é f de t. Depois que eu transformar essa raiz em t elevado a meio, lá da propriedade de potência e radiciação, aí agora eu vou aplicar a regra do produto. Tá? Então, vou fazer aqui embaixo. Ó, f' de t, se liga, é igual. Se você seguir a regra, não tem erro. Vou seguir a regra. Ó, o f é a primeira. Se você entender o f como a primeira, olha aqui. Ó. Olha quem está dentro desse parênteses aqui. O f é o primeiro, o g é o segundo. Então, quem que é o f? T elevado a meio. Vou repetir. T elevado a meio. Vezes. Agora eu vou derivar o g. O g é a segunda, é o parênteses. Só que o a é número. Qual a derivada de um número? 0. Qual a derivada de b vezes t? Quem arrisca? Derivada de b vezes t. Qual a derivada de 2x? Não é 2? Não saiu. Oi? Pode falar. Eu não entendi. É B, a derivada é B. Isso, a derivada vai ser b. Por quê? Lembra quando é 2x? Quanto que é da derivada de 2x? 2. Quanto que dá a derivada de 5x? 5. Só que aqui eu não estou trabalhando com x, estou trabalhando com t. Quanto que é a derivada de 2t? 2. Quanto que é a derivada de bt? B. Beleza? É a constante. Isso aqui é a regra da multiplicação por uma constante. O b é constante. Então, vai dar o próprio b. Beleza? Então, aqui vai dar b, ó. Mais o g. Quem é o g? É o parênteses todo. Vou repetir. A mais bt. Tá? Vezes a derivada de f. Como é que eu derivo f? Regra da potência. Desce o meio. Então, tá aqui, ó. Meio vezes t elevado a menos meio. Ok? Opa, menos meio. Esqueci do menos aqui. T elevado a menos meio. Beleza? Então, o que a gente fez? Aplicou a regra. Tá aqui, ó. F vezes o G' mais o G vezes o F'. É sempre uma função multiplicada pela derivada da outra. Oi? Aqui tá travado. Oi? Aqui tá travado. Aqui. Tá travado? Mas tá travado para mais alguém? Que pode ser a tua internet. Para mim também. Ah. Não, mais B. Agora
Para mim também tá dando uma travada de vez em quando. Então deixa eu tentar... Tá. Beleza, então, ó, o que eu fiz, né? Eu peguei aqui, ó, esse aqui é o meu F, esse aqui é o G', esse aqui é o G, esse aqui é o meu F'. Então, observe o seguinte, aplicar a regra do produto, a regra era só uma instrução, mas a gente está usando as regras anteriores, beleza? Embora a gente esteja aplicando a regra do produto, ou seja, fazendo uso dela, quando a gente deriva, por exemplo, a primeira, que é o F, ou a segunda, que é o G, a gente está usando aquelas regras da semana passada, né? Porque quando eu derivei o G aqui, ó, o G, que é esse parênteses, eu apliquei a regra da soma, com as regras básicas associadas aqui. Quando eu derivei essa aqui, que é a F, eu apliquei a regra da potência. Então, eu estou seguindo essa regra, só que quando eu derivo G' e F', eu estou usando a regra básica. É assim que funciona, ok? A gente usa a regra que a função exige, tá? Então, isso aqui é a derivada. Nesse exercício, não está pedindo para simplificar. Se tivesse pedindo para simplificar, você tinha que dar uma arrumada nisso aqui, ó, ok? De que maneira? Por exemplo, posso passar esse B aqui para frente, então vai ficar BT elevado a meio, né, que o B é uma constante, mais, posso colocar aqui, ó, A mais BT dividido por 2, esse 2 está aqui embaixo, ó, beleza? O T elevado a menos meio eu posso jogar lá para baixo. Eu posso jogar ele lá para baixo como T elevado a meio. Ó, posso fazer assim. Beleza? E ainda posso tirar o MMC aqui se eu quiser. Ó. O MMC entre 1 e 2 vezes T elevado a meio é 2 vezes T elevado a meio. Então eu poderia fazer... Oi? Eu ainda não entendi aquela parte ali do porque o B está multiplicando o T. O B é um número. Aqui, ó. É isso mesmo? O A e B é pertencentes a reais? Isso. O A e B é número. Pô. Olha a função, F de T. O que não for T é número. Embora o A e B sejam letras. São letras que representam números, entendeu? O que manda é essa variável aqui, ó. F de T. Então, o que é variável? É o T. O que importa aqui é o T. O que não for T é número. Beleza? Por isso que eu reforcei aqui, ó. Ó, A e B são números. Então, se eu tenho A vezes BT e quero derivar isso, derivada de uma constante, 0. Derivada da multiplicação por uma constante, repete a constante, deriva a função. Derivada de T é 1. B vezes 1, B. Ok? É a mesma coisa se fosse 2 mais 5T. Derivada de uma constante, 0. Derivada da multiplicação por uma constante, repete a constante, deriva o T. Derivada de T é 1. 5 vezes 1, 5. Deu a constante que está multiplicando o B. O T aqui. Beleza? Mesma coisa. Quando você deriva 5x, é 5. Quando você deriva 1000x, é 1000. Ok? Por isso que derivada de A, o A é um número, constante, 0. Derivada de B, constante é B vezes a derivada de T. É aquela terceira regra da multiplicação por uma constante. Por que eu trouxe assim A e B, ao invés de colocar dois números ali no lugar de A e B? Para enfatizar que só é variável o que a função indicar, f de t. Então, o t que é a variável. Tudo que você vai derivar é em relação a t. Tá? Por isso que derivada de A é 0, porque o A não tem nada a ver com t, o A é um número. Ok? Funciona literalmente assim. E não se assuste que isso aqui, eu trouxe isso aqui porque em análise 2 ou 3, vocês vão estudar derivadas de funções de várias variáveis. Vocês vão ter f de x, y, z, e você quer a derivada em relação a x. Então, por exemplo, imagina uma função assim, ó. Tu tem x, y, z. Então, quem são variáveis? X, y e z. Mas eu quero a derivada em relação a x. Então, derivada em relação a x vai ficar 2x. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Porque y não é x. Então, é constante, dá 0.
Z não é X, constante dá zero. Ok? Mesma coisa ali. Embora A e B sejam letras, o A e o B não é igual a T. Não é T. Se não é T, não é variável. Não vou derivar em relação à variável principal. Vou derivar em relação à constante. Beleza? Então, isso aqui vocês vão ver lá no futuro. É a mesma coisa. Mesma coisa. Vou até apagar aqui para não embaralhar a mente. Se eu for tirar o MMC entre 1 e esse produto, é o próprio produto. Beleza? É 2t elevado a meio. Como é que a gente faz? Pega esse cara, divide por 1. 2t elevado a meio dividido por 1 dá 2t elevado a meio. Vezes b, t elevado a meio. Então, 2 vezes b dá 2b. T elevado a meio vezes t elevado a meio dá t. Mais 2t elevado a meio dividido por 2t elevado a meio dá 1. 1 vezes o que está em cima é o que está em cima. Fica assim, ó. Pô, professor, está complicado pra caramba. Então, multiplica cruzado. Não é isso, ó? O outro caminho é o quê? Multiplicar cruzado. 2 vezes b, 2b. T elevado a meio vezes t elevado a meio, t. Mais 1 vezes a. 1 vezes bt, bt. E embaixo você multiplica os dois de baixo. 2t elevado a b. Mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Eu posso juntar esses termos aqui que são semelhantes. Ó, esse com esse. Ó. Tá? 2bt mais bt dá 3bt. Mais a, tudo isso dividido por 2 raiz de t. Porque t elevado a meio é raiz de t. Isso aqui é a forma simplificada. Antes que alguém pergunte, professor, preciso escrever na forma simplificada? Se o exercício pedir, sim. Se o exercício não pedir, não. Mas suponha que tu vai fazer a prova. A prova eu não vou colocar uma resposta qualquer, vou colocar simplificada. E se tu não simplificar, tu não vai chegar nela. Suponha que tu está estudando por um livro. Se tu não escrever na forma simplificada, tu não vai poder comparar a resposta. Beleza? Então, aí já dá um indicativo de porquê que tem que simplificar. E outra coisa, a gente está falando de derivada primeira, derivada F'. Eu tenho derivada F2 linhas, F3 linhas, derivada quarta, derivada quinta, derivada sexta, derivada enésima. Ou seja, se eu pedir para vocês derivar essa função aqui agora, ó, que eu coloquei aqui embaixo, se você não arrumar ela do jeito que eu fiz aqui, vai ficar impossível você derivar. Você vai ter que derivar aqui, ó. Se você não arrumar ela, vai ter que derivar aqui em cima, novamente. E aí você vai aplicar a regra aqui e uma nova regra do produto aqui. Se você arrumar, você vai aplicar a regra do quociente. Ok? Então, a simplificação faz parte, por isso que é um dos objetivos lá que eu coloquei lá no início da aula. Beleza? Então, só para vocês ficarem cientes aí que isso faz parte, porque no livro toda a resposta é dada de forma simplificada. Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia de o quanto que a gente vai avançar nesse sentido. Tá? Vamos para a próxima. Regra do produto geral. Porque eu falei do produto de duas funções, mas eu posso ter o produto de 3. Produto de 4, de 5, de 6, de 7. Com 3, como é que funciona? Está aqui, ó. F vezes G vezes H. A ideia é a mesma. Eu vou derivar a primeira, ó, derivada da primeira, multiplico pela segunda e pela terceira, mais vou derivar a segunda, tá? Aqui, ó, derivada da primeira, opa, vou botar um Dzinho aqui, ó. Derivada da primeira, derivada da segunda, e aqui, derivada da terceira. Você escolhe uma para derivar e multiplica pelas outras duas. É assim que funciona. E é a soma disso. Então, escolhi a primeira, derivei. Vou multiplicar pela derivada, vou multiplicar pelas outras duas. Mas, agora vou derivar a segunda e multiplicar pelas outras duas. Primeira e terceira. Mas, vou derivar a terceira e multiplicar pela primeira e segunda. E assim em diante. Para simplificar, eu trouxe essa aqui, ó. Tá aqui, ó.
O F é a primeira, o G é a segunda e o H é a terceira. Derivada da primeira vezes a segunda e a terceira, mais derivada da segunda vezes a primeira e a terceira, mais derivada da terceira vezes a primeira e a terceira, tá? E isso é só o começo do processo. Isso é só o começo. Uma dica que eu vou dar para vocês: tente, estude e aprenda a derivar. Por quê? Análise 3, análise 2 que vocês vão fazer, trata-se de integração. Integração você usa derivada, ok? Você vai usar derivada e você não tem regra para tudo, você tem método. E aplicar método é muito mais difícil. Se você não souber derivar, vai ficar impossível. Beleza? O Ítalo falou, é tanta regra, parece que estou vivendo uma ditadura. Por aí. Tem que estudar, tá? Mas a ideia é o seguinte, você nunca multiplica derivadas. Olha aqui na fórmula. Nunca tem F' vezes G', ou F' vezes a galinha, né? Sendo a galinha derivada de H, não a galinha animal, ok? Então é sempre a derivada de uma vezes as outras. Ó, F' vezes as outras, G' vezes as outras e a galinha vezes as outras, ok? Então isso aqui foi só a título de curiosidade. Eu acho que nem tem exemplo disso aqui. Vamos avançar aqui vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver o que tem. Eu acho que é a regra do quociente agora. Se essa está difícil, agora vamos olhar a regra do quociente. Olha só, se liga. Se liga na regra do quociente. Quociente, como o próprio nome já diz, é a razão, né, de duas funções. Então está aqui. Se f e g são funções deriváveis, então o quociente Q, que eu chamei de Q, f sobre g, também é derivável. E a derivada de f por g é... Eu já vou direto para essa aqui de baixo, pessoal. Para essa aqui, ó. Porque essa de cima, visualmente, ela é mais poluída, né? Porque ela está escrita em termos de notações. Essa aqui a gente só usa a linha para representar a derivada, então fica bem mais fácil a gente visualizar. Agora uma coisa, não confunda essa regra com a outra. Tá? A do produto, pessoal, eu não sei se vocês observaram, eu dei a regra para vocês assim, ó. F vezes G', não foi? Ó, mais G' vezes F, não foi? Só que vocês não precisam decorar essa regra, você só precisa entender o seguinte: deriva uma e multiplica pela outra, mais deriva a outra e multiplica por essa uma. Ou seja, olha aqui, eu posso trocar isso aqui, ó. Eu posso colocar G' vezes F mais F vezes G'. Perdão, eu errei a regra aqui, né? Porque aqui, ó, aqui, só um instante, deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, porque ela pode ser escrita de várias maneiras, essa regra. De pelo menos 4 maneiras. Deixa eu escrever as 4 aqui, que uma delas vai ser a nossa regra. Mas aqui está errado. Vou apagar aqui, ó. Só para vocês verem o seguinte. Vou apagar uma aqui e vou colocar assim, ó. F' vezes G mais G' vezes F. O que eu falei para vocês é sempre a derivada de uma vezes a outra, né? Eu posso trocar isso aqui, ó. G vezes... V vezes F' mais F vezes G'. Estou trocando, troquei essas duas de posição. Posso trocar assim, ó, passar essa para cá, F vezes G' mais G vezes F'. Eu estou falando da mesma regra. Ainda posso trocar essa aqui de cima, ó. Vou passar essa aqui para aqui para o início, G' vezes F mais F' vezes G. Eu consigo escrever a regra de 4 maneiras. De repente tu tá assim, pô, professor, complicou mais ainda. Não compliquei, porque olha só, 5 vezes 2, vou colocar aqui, ó, embaixo aqui, ó. 5 vezes 2 mais 3 vezes 4 é a mesma coisa de 2 vezes 5
mais 4 vezes 3. Concorda? Quando é soma, eu posso alternar isso aqui. Ó. Então a regra do produto não tem erro. Não tem erro. Deriva uma, multiplica pela outra. Mais deriva a outra, multiplica por essa uma. Né? E eu posso trocar. Eu posso botar 4 vezes 3 mais 2 vezes 5. É o que eu fiz lá com as fórmulas. É a mesma coisa. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. 12 mais 10, 22. 22. 22. Beleza? Ainda posso trocar aqui. Ó. 3 vezes 4 mais 5 vezes 2. São 4 maneiras de escrever 22. Concorda? Quando é soma, 5 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 5. Foi o que eu fiz. Foi a primeira troca que eu fiz aqui. Quando é produto, 5 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 5. Então, é inadmissível errar a regra do produto. Não é permitido errar a regra do produto. Porque basta você... Oi? Agora com essa regra aí, né, velho? Precisa mais a posição do denominador lá. Isso, Sinal, isso. Potência Isso. Por que eu estou falando disso aqui, né? Que não tem erro? Porque a regra do produto, do quociente, cara, muita gente erra. Muita gente erra. Por quê? Porque agora tem um menos aqui no meio. É menos. Se é menos, eu já não posso fazer essa troca, ó. Eu já não posso alternar aqui. Porque 5 menos 7, 7 menos 5 é diferente. Já não posso trocar. Então você tem que seguir a regra ao pé da letra. No presencial eu falava, escreve a regra no dedo no dia da prova. Escreve na mão, na camisa, do lado de dentro. Entendeu? No pé. Beleza? No bilhetezinho que vai ficar escondido debaixo da mesa. Escreva. Escreva na mesa. Depois eu trocava todo mundo de lugar. E mandava lavar a mão. Mas tu é ruimzinho pra caramba. Não, pô, mas é assim. Então, olha o que a regra está falando. G, você vai começar com a de baixo. G vezes o F' menos F vezes o G'. Tem uma ordem, aqui tem ordem. Na do produto não tem ordem. Embora eu tenha apresentado uma ordem. Na do produto eu geralmente uso assim, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Aqui não. Aqui é a segunda, aí eu estou pensando na primeira como é de cima e a segunda como é de baixo, tá? Então, é a segunda vezes a derivada da primeira, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Ainda tem isso, tu tem que dividir pela segunda ao quadrado. De onde surgiu essa regra? Da definição. O cara levou em consideração duas funções genéricas, f e g, e ele chega exatamente nessa regra aqui, tá? Então, focando nessa regra aqui, é o que a gente vai fazer no próximo exemplo. A gente vai tentar aplicar ela. Eu até trouxe ela para cá, ó. Mais uma vez, eu trouxe um exemplo que é possível você fugir da regra do quociente, porque ela é uma regra complexa. Então, na letra A aqui, ele está pedindo para você efetuar a divisão. Então, calcule a derivada do quociente, só que efetuando a divisão. Beleza? O que significa isso? Dividindo cada termo de cima pelo termo de baixo. Então, x ao quadrado dividido por 2x, eu posso fazer isso, menos 5x dividido por 2x, mais 7 dividido por 2x. Ele está falando, ó, efetuando a divisão. Então, todos os termos que estão em cima está sendo dividido pelo cara que está embaixo. Então, estou fazendo da forma mais simples. Posso cortar um x do primeiro com o x do segundo, ó. Então vai ficar assim, ó. Vou arrumar a função. Meio de x, x ao quadrado dividido 1. Aqui tem 1, tá? Aqui em cima, ó. Por isso que eu coloquei meio. Meio vezes x ao quadrado dividido por x dá x. Menos o 5 está em cima, o 2 está embaixo. X dividido por x dá 1. Não preciso colocar 1. Mais... Não, de novo. Congelou? Só um instante. O que acontece? Eu peguei. Aqui tem 1, né? 1 dividido por 2 vai ficar meio. Eu vou deixar aqui o meio. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos o 5 sobre 2
Repetir. E x dividido por x dá 1. Eu não preciso colocar aqui. Mas... E aí outra coisa, por que eu estou arrumando? Para poder aplicar as regras. Ela não está no formato de aplicar as regras. Então eu estou arrumando. O 7 está em cima. O 2 está embaixo. O que eu vou fazer com esse x aqui? Ó? Jogar ele lá para cima. Com o expoente negativo. O expoente dele aqui é 1. Ó. Agora eu vou derivar, pessoal. Beleza? Eu arrumei a função para poder derivar. Então agora eu vou derivar. Ó. Q' de x vai ser igual. A derivada da primeira é regra da multiplicação por uma constante. Lembra do BT, agora há pouco? Que dava o B? Mesma coisa. Derivada de meio vezes x. Meio. Porque a derivada de x é 1. Menos derivada de 5 sobre 2. 0. Não preciso colocar. Agora aqui, ó, derivada da multiplicação por uma constante. Desce o menos 1. Então vai ficar menos 7 sobre 2. Porque o menos 1 multiplica o 7 sobre 2. Subtrai 1 no expoente. Então vai ficar menos 1 com menos 1 dá menos 2. Está aqui a derivada. Então a primeira maneira é calcular a derivada efetuando a divisão. Ok? Agora, a letra B, ele está pedindo para usar a regra do quociente. Aí tem que entrar atenção agora, né? A gente já vai calcular o Q' direto. Eu não preciso arrumar a função, porque ela já está no formato de um quociente. E aí, o que eu faço? Olha como é que eu costumo começar. Eu chamo essa aqui de F e chamo essa aqui de G. Beleza? Eu costumo começar assim, ó. Principalmente para explicar. Eu faço assim, ó. Eu começo pela G e eu sei que o G está ao quadrado. Eu começo aqui por baixo. Ó. O G está ao quadrado. Então, eu vou pegar 2x ao quadrado. Não é G ao quadrado? Aqui, ó. Já que eu estou falando da G, vou repetir ela lá em cima. Olha aí, ó, a G. É a primeira coisa, a G. Vou repetir ela. 2x. Beleza? Vezes. Agora vem quem? O F'. A derivada de F. Quanto que dá a derivada de F? Derivada de x ao quadrado? 2x menos 5, né? Isso, porque a derivada de x ao quadrado é 2x. Menos é menos, ó. O F, quem é o F? É tudo que está em cima. Eu vou colocar entre parênteses. X ao quadrado menos 5x mais 7. Ok? Vezes o G'. Quanto que é a derivada de G'? O G' é isso aqui. O G é isso aqui, né? 2. Tá aí. Aplicamos a regra do produto. Acabamos de aplicar. Isso aqui tá igual a isso aqui, pessoal? Que a gente achou em cima? Não tá. Mas se nós aplicamos a regra adequadamente, isso aqui é igual àquilo. Se você não tem fé, tu tem que, ó, arrumar essa função aqui que você vai ver que é a mesma coisa. A gente vai fazer isso aqui só a título de curiosidade. Então, ó, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 5 dá menos 10x. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Com esse menos aqui da frente, menos 2x ao quadrado. 2 vezes menos 5x dá menos 10x. Com esse menos aqui da frente, mais 10x. 2 vezes 7 dá 14. Com menos aqui da frente, menos 14. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado dá 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Beleza? O que eu posso fazer aqui em cima? Menos 10x com mais 10x eu posso cortar. Beleza? 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Com menos 14 dividido por 4x ao quadrado. Se você dividir aqui, ó, igual a gente fez aqui para arrumar a função, vai ficar 2x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado menos 14 dividido por 4x ao quadrado. Ok? Subir um pouquinho aqui, ó. X ao quadrado por x ao quadrado eu posso cortar. Né? Dá 1.
2 dividido por 4 é meio. Ou seja, eu posso simplificar aqui por 2. Vai dar meio. Meio. Ok? Menos. Aqui é 14, aqui é 4. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 14 dividido por 2, 7. 4 dividido por 2, 2. X ao quadrado. E se você passar o x ao quadrado para cima, nós temos aqui uma igualdade. Ou seja, tanto efetuando a divisão, foi o item A, quanto aplicando a regra, dá o mesmo resultado. Esses são exemplos que nos dá, vamos dizer, elementos para que a gente possa acreditar que a regra funciona, tá? Mas ela funciona porque já foi demonstrada, ela foi descoberta e demonstrada e adotada há muitos anos. Muitas dezenas de anos, né? E está bem comprovada que ela funciona, ok? Então, a regra do quociente ela é um pouco mais complexa do que a regra do produto. Por quê? Porque aqui é a diferença. Então, eu não posso trocar aqui, ó. Eu não posso trocar esse primeiro produto com o segundo, porque muda. Na diferença muda, na soma não muda. E, além disso, eu ainda tenho a função, que é o denominador, que é de baixo, elevado ao quadrado. Beleza? E nós vamos ter uma regra, que é uma regra especial, que é a regra chamada regra da cadeia. Essa regra aí, ela vai pegar o nosso universo de possibilidades que nós estamos trabalhando e vai torná-lo muito mais complexo, tá? Chamado regra da cadeia. A regra da cadeia, ela pega todas as regras básicas e torna-as complexas, tá? Permitindo calcular a derivada de funções mais complexas. É assim que funciona. Beleza? Vamos ver o que tem mais para frente. Então, o que a regra mais simples, mais difícil? Isso. Por quê? Vou só dar um exemplo, só para vocês terem uma ideia. Se liga. Quando vocês têm uma função assim, ó, x à quinta, quanto que é a derivada disso? 5x à quarta. Não é isso? O que a regra da cadeia vai fazer? Olha só, se liga. F de x, ele fala assim para mim, ó. Tá vendo esse x aqui, que é da regra básica? Troca ele por uma função, mas uma função qualquer. Por exemplo, 3x à quinta mais 4x ao quadrado menos 7x mais 100. Então, a regra da cadeia diz o seguinte: tá vendo o x que aparece na regra básica? Tira esse x e substitui ele por uma função qualquer. Substituir por esse polinômio aqui, ó. Beleza? O 5 continuou. O que a regra da cadeia diz? Eu te possibilito derivar essa função aqui agora. De maneira fácil, simples. Isso aqui não é regra da potência, tá? Regra da potência é x elevado a um número, ok? Ou então ela poderia falar assim, ó, vamos pegar o x e substituir por uma função, por exemplo, seno de 3x elevado a 5. Então, no lugar do x, eu substituo por uma função qualquer. A regra da cadeia me permite calcular essa derivada aqui. De maneira até simples, tá? A função é complexa, mas a maneira como a gente vai calcular a derivada é muito simples. Beleza? Trouxe esse exemplo aqui. Mas não fica pensando na regra da cadeia agora não, senão tu fica preso. Que é a regra da cadeia? Vamos lá. Vamos pensar na regra do quociente. A regra do quociente é trabalhosa e não deve ser usada desnecessariamente. O que significa? Eu trouxe um exemplo. Esse exemplo aqui, eu apliquei em uma prova, uma vez, em presencial. Prova presencial, no GB. Quando o aluno se depara com isso aqui, ele enxerga quociente, 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 quociente. Ele não está errado. É quociente, concorda? E aí ele aplica a regra do quociente, regra do quociente, regra do quociente, regra do quociente. 4 regras do quociente. Se eu aplicar a regra do quociente, eu vou errar? Se você aplicar adequadamente, você vai acertar.
Só que você está aplicando a regra do quociente de forma desnecessária. Quando você puder evitar a regra do quociente, evite-a, tá? Quando você não puder evitar, aí não tem jeito, eu vou ter que aplicar a regra. Então esse exemplo eu trouxe para mostrar que, embora seja um exemplo simples, 70% erra porque, ao conhecer a regra do quociente, não pode ver um quociente que quer aplicar a regra. Beleza? Não se aplica a regra a qualquer quociente. Até porque, olha só, pensa aqui comigo. Essa primeira parte, eu posso jogar o x para cima. Então vai ficar 2/3 x elevado a menos 2. É uma regra básica. Beleza? Não é quociente. Ah, mas eu quero aplicar a regra do quociente porque eu sou teimoso. Aí é contigo mesmo. Elzo, tá tentando falar alguma coisa? Não estou te ouvindo, não. Eu vi que teu áudio foi... Ah, beleza. Beleza. É porque eu vi que teu áudio foi aberto e tal, mas eu não estava ouvindo. Se você olhar para a segunda, pô, tu tem um 1 aqui em cima, ó. Invisível, mas ele está aí. Então você tem menos 1/3 vezes x. Então tu tem regra da multiplicação por uma constante, regra da multiplicação por uma constante. Não precisa aplicar quociente aqui nem aqui. Muito menos aqui, que isso aqui é um número, regra da constante, 0. Não preciso. Ah, mas eu quero. Aí é contigo mesmo, irmão. Se tu quer, eu não vou reclamar não, entendeu? Mas vai funcionar. Se tu aplicar a regra do quociente nisso aqui, vai dar 0. Nisso aqui, ó, se você aplicar essa regra aqui, usando isso aqui como F, esse como G, vai dar 0. A matemática não entra em contradição. Vai dar 0. Se isso é uma constante e a regra diz que é 0, se isso aqui é um quociente, você tem uma regra para o quociente, vai aplicar, vai dar 0. Não tem para onde correr. Beleza? E esse aqui, se você olhar isso aqui, nós já fizemos agora há pouco. Eu pego o x dividido por x e o 1 dividido por x. Eu vou dividir o primeiro por x e o segundo por x. A gente não fez isso? E quanto que é x dividido por x? 1. Quanto que é 1 dividido por x? Eu vou jogar o x para cima, com expoente negativo. Então, isso aqui, ó, é 1 mais x elevado a menos 1. Regra básica, eu não preciso aplicar quociente aqui. Por isso que eu falei, não tem... o exercício não necessariamente vai dizer qual regra você vai usar. Você tem que olhar para a função e identificar a regra. Por isso que você tem que olhar para a função e falar, pô, eu tenho que arrumar a função? Tem. Porque essa aqui não tinha como... Essa aqui, ó, a única que dava para derivar aqui era o 4/5 e o x sobre 3. Beleza? Congelou de novo. Beleza, vou parar aqui, ó, vou compartilhar a tela de novo. Para aí. Vou tentar voltar aqui para ver. Vou fazer um risco aqui de novo, que é o teste, tá? Ó. Foi? Voltou ou não? Voltou. Beleza. Então, olha só. Vou apagar aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa função, olhei, vi que é desnecessário aplicar a regra do quociente. Tá? Mesmo que, se você aplicar a regra do quociente nessa parte aqui, ó, vai dar a mesma coisa que a gente vai achar aqui. Tá? Só que esse exemplo me permite fazer, ó. Então, era um exemplo simples e a maioria erra porque tenta ir pelo caminho mais, vamos dizer assim, conturbado, né? O menos 2 desce, multiplicando 2/3, vai ficar menos 4/3, subtrai 1 no expoente, x a menos 3. Regra da multiplicação por uma constante, derivada de x é 1, então vai ficar menos 1/3. Derivada da constante é 0, constante é 0, regra da potência, desce o menos 1, subtrai 1 no expoente, vai ficar menos 2. O máximo aqui você joga o expoente, essa potência negativa para baixo, né? Então vai ficar menos 4 dividido por 3x ao cubo, menos 1/3, menos 1 sobre x ao quadrado. Só joguei essas potências, que o expoente é negativo, lá para baixo. Só isso, acabou. Eu apliquei regra do quociente aqui? Não. Beleza? Por quê? Porque é desnecessária, uma vez que a regra do quociente ela é um pouco mais complexa. Então, a chance de você errar é maior. Então, esse exemplo aqui, pessoal, ele é um exemplo lá da nossa primeira lista.
da nossa segunda lista de regras básicas, tá? Então ele se confunde com o exemplo de regra do quociente, porque tem quocientes aí, eles aparecem, mas tem quocientes que podem ser escritas de tal maneira que a gente consegue usar as regras que são tidas como mais básicas, beleza? Então é só para ficar atento quanto a esse detalhe aí. Tem mais um exemplo aqui, ó. Aí nós já vamos aplicar direto a regra, tá? Então, ó, y'. Lembra que eu falei? Eu começo da de baixo, que é a g, vai ficar 2x mais 3 ao quadrado. Já que eu estou falando da g, vou repetir ela lá em cima. 2x mais 3. E eu estou usando a fórmula aqui, ó, g. Vezes o f'. Quanto que dá o f'? Derivada de f. 1. Isso. Menos. Esse menos é da fórmula. Ah, mas eu não gosto do menos. Não precisa gostar. Pode colocar ele assim mesmo. Ele é da fórmula. Não precisa gostar não. Pode colocar. Quem é o f? X menos 1. Vou repeti-lo. Vezes o g'. Derivada do g'. O que está embaixo. Derivada do g' é 2. Beleza? No máximo aqui, ó. 1 vezes 2x. 2x. 1 vezes 3. 3. 2 vezes x. 2x com menos daqui. Menos 2x. 2 vezes menos 1. Menos 2. Com menos daqui. Mais 2. Dividido por 2x mais 3. Pessoal, uma dica. Vocês nunca abrem essa potência aqui de baixo. É desnecessário, tá? Essa aqui de baixo, ó. Resolver esse quadrado da soma aqui é desnecessário. Então, o g ao quadrado vocês nunca vão abrir. Ah, mas eu quero, porque eu aprendi lá em base matemática. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Não precisa. Ah, mas eu quero. Aí é contigo mesmo. Entendeu? Não vou temar. Corto 2x com menos 2x. 3 mais 2, 5. Dividido por 2x mais 3 ao quadrado. Uma das explicações de por que eu não posso abrir é porque essa maneira de representar a resposta é a forma mais simplificada possível. Se você abrir, vai ficar um polinômio aqui embaixo. Não precisa. A ideia é você simplificar a resposta. Para que você vai abrir esse polinômio? Não precisa. Então, está aí a resposta. Essa aqui é a derivada. Possivelmente, essa é a resposta que os livros indicariam. Beleza? Simples. Então, aplique a regra e trabalhe com operações elementares aqui que nós vimos em bases matemáticas. Tem um outro exemplo. Olha esse exemplo aqui agora. Deu um zoom. Se liga. Diminuir demais. Deixa eu tentar arrumar aqui de novo. Olha só, deixa eu só limpar a tela aqui. Isso aqui é uma mesclagem da regra do produto com a regra do quociente. Beleza? Eu até trouxe as duas aqui. Então, observe. Tu tem um produto em cima, só que ao mesmo tempo tu tem um quociente. Concorda? Tu tem um produto e tu tem um quociente. O que é mais fácil, pessoal? Eliminar o produto, concorda? Concorda que é mais fácil vocês eliminarem um produto do que vocês tentarem aplicar a regra do quociente com esse produto aí em cima? Sim. É mais fácil eliminar o produto. Por quê? Olha só. Suponha que eu não queira eliminar o produto. Então, y' é igual g', ou g ao quadrado, não é isso? Repete o g lá em cima, vezes o f'. Quem é o f'? É a derivada do produto. Tu tem que aplicar a regra do produto ali. Então, ó, já daria um trabalhozinho. Vou até repetir aqui, não vou fazer assim não. Teria que ser isso aqui, ó. Vou colocar assim, para indicar a derivada desse produto aqui. Tem que aplicar a regra do produto. Então, tu está seguindo, a regra principal é a do quociente. Só que você está seguindo a regra, quando você vai derivar de cima não é um produto, tem que aplicar a regra do produto.
produto. Aqui, ó, botei entre colchete aqui. Depois, o que é que a regra do quociente diz? Repete o F. Aí, olha quem é o F. Isso aqui tudo. 1 menos 2x, que multiplica 3x mais 2, vezes o G'. Quem é o G'? É a derivada de 5x menos 4. Aqui eu não derivei, então eu estou indicando a linha aqui, ó. Eu só estou mostrando como é que se aplica a regra do quociente. Olha o tamanho que fica a questão, pessoal. Não fica grande? Fica grande, ó. Quem é esse cara aqui? G. Quem é esse cara aqui? Derivada do F, ó. O F não é o que está em cima, que é o linha. Derivada menos o F, que é o que está em cima, vezes a derivada de G. Eu não derivei ainda. Quando você for derivar isso aqui, ó, esse colchete, que é um produto, tem que aplicar essa regra aqui. É aquilo que eu falei para vocês. As regras se aplicam dentro das regras, dentro de outras regras. Então, só que tem uma regra principal. Congelou de novo. Vou compartilhar a tela de novo aqui, ó. Descompartilhei e vou buscar novamente. Às vezes não sei o que está acontecendo. Estabilidade doida aqui. Bora ver. Tá aparecendo meus riscos? Tá, voltou. Voltou? Tá dando um... Apareceu. Beleza. Foi, né? Vou voltar aqui, vou tirar aqui, ó. Então, pessoal, ó, se você não eliminar o produto em cima, olha o que vai acontecer aqui. Olha o tamanho que fica a questão. Você aplica a regra do quociente, porque isso aqui é um quociente. Quando você vai aplicar a derivada do F, que é a de cima, você aplica a regra do produto. Então, tu está aplicando a regra do produto dentro da regra do quociente. Então, o que eu aconselho? Se você estiver fazendo uma questão de uma avaliação, eu aconselho vocês fazerem isso aqui, ó. 1 vezes 3x, 3x. 1 vezes 2, 2. Menos 2x vezes 3x dá menos 6x ao quadrado. Né? Menos 2x vezes 2, menos 4x. Dividido por 5x menos 4. Ok? Mas se vocês seguirem isso aqui que eu coloquei, vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Não entra em contradição. Mas se vocês simplificar ali, vai ficar mais fácil. Tá? Vou deixar isso aqui, ó, a título de curiosidade. Se vocês quiserem fazer para ver que vai dar o mesmo resultado que eu vou encontrar quando eu elimino o produto, que vai ficar isso aqui, ó, menos 6x ao quadrado, 3x com menos 4x dá menos x, mais 2, dividido por 5x menos 4. É muito mais fácil aplicar a regra nesse quociente aqui agora, tá? Muito mais fácil, porque quando eu for derivar o G, o F em cima agora é um polinômio, não é mais a regra do produto. Então não preciso usar a regra do produto ali dentro. Então ficaria assim, ó, G ao quadrado, 5x menos 2 ao quadrado, repete o G, é só olhar lá na fórmula que vocês vão ver o que eu estou fazendo. Vezes a derivada de F, agora sim, tá vendo? Derivada de F é um polinômio, menos... Oi? Essa aqui de 2 ou 5 menos 4? 5x menos 4. Ah, aqui é menos 4, perfeito. Obrigado. Não. Aqui é menos 4, que é o G, né? Beleza? Então aqui, ó, é o G, 4, que é o mesmo daqui de cima. Derivada de F, vou abrir um parênteses, menos 12x com menos 1. Beleza? Aqui, ó, menos 12x menos 1, derivada de 2 é 0. Menos, agora o F, quem é o F? Todo esse parênteses aqui, ó, menos 6x ao quadrado, menos x mais 2, vezes a derivada de G, que é 5. Derivada desse cara aqui, 5. Ok? Dever de casa. Ih, professor, não faça isso não. Tá maluco? Não fazer nem na escola, fazer agora? Brinca não. Desenvolver isso aqui, ver se vai dar o mesmo resultado. Tem que dar. Vai dar o mesmo resultado. Então, esse aqui é mais fácil de desenvolver. É só multiplicar aqui, ó. Né? Multiplica o 5, pá. Esse aqui você vai ter que aplicar a derivada aqui. Vai repetindo, ó. Repete isso. Calcula a derivada aqui pela regra do produto.
menos, repete isso, calcula essa derivada aqui que é 5, que é esse mesmo 5 aqui, ó. Né? Depois desenvolve esses produtos para ver se vai dar o mesmo resultado, tá? Então isso aqui para verificar. O objetivo aqui era mostrar como é que se aplica a fórmula aqui, tá? Você vai seguindo passo a passo aqui, beleza? E aí vocês tentam verificar isso aqui depois para ver se vai dar o mesmo resultado. Mas vai dar. Tem dois caminhos, tá? Tem como eu não aplicar a regra do quociente? Não tem como. Tem que aplicar a regra do quociente nos dois casos. Nesse primeiro caso eu apliquei, no segundo também. Não tem como porque é um quociente. Não tem como fugir desse quociente. Beleza? Não tem como. Eu não vou desenvolver isso aí não. Vou deixar... Qualquer coisa a gente pode até fazer depois na aula de exercício e tal. Vou deixar como exercício aí para vocês. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Acabou. É isso aí. Assim a gente vai terminar. E assim a gente acaba a aula de hoje, que foi, né? Aquela aula de arrepios. Beleza? Regra do produto e regra do quociente. Oi? Na tarefinha. Vai ter uma tarefa. Ela abre agora em 2 minutos. Está programada. Está automático. Eu não vou nem entrar lá. Quero nem papo com essa atividade. Em 2 minutos ela está... É simplesão. Simples. Vocês têm 1 hora para fazer as 2 questõezinhas lá. No mesmo estilo do primeiro bimestre. Senha. Está aqui no chat. Está aqui, ó. Antes de você sair, tem uma senha que é exigido lá, ó. Tá?